O processo de seleção, tanto de encarreiramento como o processo de recrutamento e seleção, ele é muito maior do que todo mundo imagina. Ele começa, Ariel, o planejamento da demanda. Aí vai falar, como assim, planejamento da demanda, isso é coisa da operação. Não, uma empresa que sabe o QLP que ela tem que ter, de acordo com a demanda que ela tem durante o ano, ela consegue estimar quantas pessoas ela tem que ter naquele mês. A diferença do que ela tem para o que ela precisa é exatamente o que ela precisa contratar. Então, se você sabe que sua demanda aumenta em dezembro, que é um mês de festa, você vai ter que colocar mais pessoas, você tem que vir aumentando o quadro gradativamente. Porque senão, o que você faz? Você coloca as pessoas todas em dezembro. Aí você vai chegar para o RH, preciso de 20 operadores de empilhadeira para dezembro. Você acha que esse processo vai ser bom? Você acha que ele vai cumprir todas as etapas? Porque você está pressionando o RH para te entregar. Então, a tendência que ele dá uma aliviada no processo para conseguir fechar o quadro pela pressão que vem da falta de planejamento da demanda é muito grande. Então, começa ali. Se você não tem uma demanda bem planejada, você não consegue ter tempo hábil para fazer um bom processo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você treinar as pessoas que participam desse processo seletivo. Por quê? Porque ela não pode ter viés na hora de fazer essa seleção. Viés de todos os âmbitos, religioso, de cor, de raça, enfim, de tudo que a gente tem no mundo, tem esses viés. Tem um viés até de conhecimento, essa pessoa não sabe porque ela não é formada, ou é formada. Então, assim, existe treinamento próprio para você estar fazendo, né, nessa parte de recrutamento e seleção com relação a viés. Depois disso, você tem que ter a vaga muito bem mapeada. Porque você precisa saber exatamente o que aquele funcionário vai fazer. Então, se você está pedindo um operador de empilhadeira, você precisa saber qual que é a atividade que ele vai executar, qual o curso que ele tem que ter. O nível dele, né? O nível dele. A gente, né, tem a mania de olhar para o currículo e ficar olhando só a experiência. Tempo de casa, idade e tudo. Mas vai muito mais além. Às vezes é um curso técnico mesmo. Atualmente estou prestando consultoria para uma empresa, estou falando de operador de empilhadeira que lembrei. Lá não é empilhadeira de garfo, lá é empilhadeira de garra. A garra fecha em cima do fardo e não garfa o pallet. E aí, sei lá, 99% talvez das operações são de garfo. Os caras chegam lá com baita experiência, na hora que ele pega na empilhadeira de garra, o cara fica doido. Que ele não consegue ter a mesma desenvoltura. Claro que aquilo ali, com alguns treinamentos, com algumas coisas rápidas, ele sai. Então, você mapeando bem a função, você consegue ter um bom nível ali de conseguir pegar daquele candidato. Porque depois que você definiu você vai definir os critérios. Você vai definir o que você espera de um operador de empilhadeira para entrar na sua empresa. E aí eu faço um link com o que foi falado com a Karina, né? Ela falou muito da cultura da empresa. Uhum. Ela falou que precisava estar dentro da cultura da empresa. E aí, quantos de nós olhamos para a cultura da empresa versus o perfil de quem está entrando na hora de fazer um recrutamento de seleção? A gente olha muito para a experiência, a gente olha para a idade, a gente olha para um monte de coisa e ainda esquece de falar se esse cara casa com a cultura da empresa. Exatamente. Com os valores da empresa. Então, a gente tem isso. Aí depois a gente passa para uma parte mais prática, né, de entrevistas, depois que já casou os critérios ou não. A gente pode usar até a inteligência artificial para fazer uma peneira ali de acordo com os critérios que você solicitou. E depois, cara, eu gosto de fazer uma coisa muito interessante, que é reunir as pessoas que fizeram aquele recrutamento de seleção. Então, muitas das vezes tem uma parte de RH, uma parte do coordenador, uma parte do gerente, para depois esses três sentar e cada um colocar ali sem viés, numa reunião bem aberta, uma reunião de gente mesmo, falando de perfil, falando de habilidade, falando da necessidade da empresa, falando do que a gente percebeu, até do olhar do candidato, de como que ele foi, do empenho, etc. Aquelas três pessoas ali chegaram num comum para mim chegar no pulo do gato, que é o seguinte, cara, eu gosto de deixar para o dono da vaga decidir. Quem é o dono da vaga? O líder daquele funcionário. Por quê? Porque é ele que vai lidar com ele no dia a dia. É ele que fala assim, se eu escolher bem, eu estou
com um bom funcionário. Se eu escolher mal, eu vou perder um pouco de produtividade, vou ter que ensinar. Então, a responsabilidade é de do dono da vaga, é do líder. Então, na minha carreira aí, quem foi meus liderados aí sabe, eu sempre ajudei nos processos seletivos, mas nunca defini para minha liderança. Eu sempre falei, cara, a palavra final é sua e o que você decidir, eu vou te cobrar depois. Então, eu falei aqui de uma forma um pouco sucinta, mas desde o início ali do processo de seleção até o final,